Gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia no livro de Neemias. Deixa aberto aí Neemias e vamos conversar um pouquinho. Deixa eu abrir a minha aqui também. Às vezes eu uso celular, eu uso muito lá na rampa, mas hoje eu trouxe a minha biblinha cheia de anotação aqui. Deixa eu só... Pronto, está aberto. Quero conversar um pouquinho com vocês. Como hoje eu estou pastoreando uma igreja só de adolescentes e jovens, eu falo para você que é um ambiente 100% de sonhadores. É um ambiente onde tem muitos sonhos. Todo domingo, quando a gente começa ali às 5 horas da tarde, já começa aquelas atividades de receber a turma, de começar a chegar no pátio ali central da Rampa Church. Nós temos uma hamburgueria logo na entrada. Quando a garotada vai chegando, a gente começa... Eu gosto de ficar ali na porta vendo, vou acompanhando o pessoal da adoração, acompanho os diáconos, todos eles adolescentes nas portas e tal. A gente vai posicionando a turma. E eu começo a ver muitos sonhos ali. É um ambiente de muitos sonhos. Ali alguns estão ainda começando a construir. Como aqui também, creio eu, que adolescentes e jovens ainda estão construindo seus sonhos. E esse ambiente de sonhos, eles nos proporcionam sonhar junto com cada um dessa geração, né, de jovens e adolescentes. E ali na rampa a gente tem a possibilidade de todos os dias estar sendo um pouco renovado com isso. Eu acredito que você também, quando encontra no teu caminho sonhadores como você, ou pessoas visionárias como você se estimula. O palco, o altar, hoje o ambiente onde nós encontramos sonhadores, onde nós encontramos pessoas que têm desejo de concretizar uma visão ou concretizar os seus sonhos, isso nos dá uma predisposição a manter os nossos sonhos vivos. E a oportunidade que nos dá é de que nós queremos blindar os sonhos que nós temos, proteger os sonhos que nós temos. Eu estava agora ouvindo essa canção aqui do Livres, né, quando estava sendo ministrado, e eu estava aqui pensando comigo na letra dessa canção, e quando ela fala, até anotei aqui do lado, né, eu vou construir a minha vida em ti, tu és meu fundamento. Quando você começa a declarar isso para o Senhor, reconhecendo que Ele é o fundamento, você está construindo com base naquilo que você tem como sonho, como objetivos para a sua vida. Quando você pega um tema como esse, Viva Sonhos, na minha cabeça já vem assim, eu já sonhei. Eu preciso agora viver aquilo que eu estou colocando como alvo diante do meu Deus, diante do Senhor. E eu quero ter certeza de que o que eu estou sonhando é a vontade de Deus, é a vontade do Pai para mim. Então, quando você se predispõe a isso, o que você tem que fazer a partir de agora é começar a trabalhar exatamente com aquilo que Deus quer para que esses sonhos realizem, aconteça. Eu peguei Neemias e eu fui lendo aqui. Eu sei que na Bíblia a gente tem vários outros sonhadores, né? A gente tem dois que são chaves assim quando você fala de sonhos, que é Daniel e José. Talvez o primeiro pensamento que vem sobre sonho, você vai lá em José. E isso te consolida muito quando você vê as histórias de José ali, interpretando sonhos, vivendo sonhos, lutando para que ele possa se manter sonhador. Aquelas diversas situações que acontecem, que a história da passagem de José é um filme de ação, né? Quando você vê Daniel também interpretando sonhos ali na Babilônia, você vê também ali todo um contexto. Mas Neemias, quando eu estava lendo aqui, eu confesso a você que fui trabalhando os 5 primeiros capítulos, e é o texto que eu vou ler, está no capítulo 5, você começa a ver aqui todo um desenho de como manter um sonho bem protegido. Manter o alvo totalmente colocado naquilo que Deus colocou no teu coração. O livro de Neemias começa com algo muito curioso. Começa com Neemias recebendo uma notícia dos seus amigos. Ele recebe logo no versículo 2 aqui uma notícia dos amigos, questionado por ele pergunta, como é que está lá a situação de Jerusalém com relação aos muros? E os amigos vêm, alguns amigos, um com um nome específico, está aí, Hanani, e logo depois ele e mais os amigos informam Neemias de como está a situação. Neemias tem ali um impulso pela dor, pelo choro, pelo clamor, de começar a trazer a disposição de realizar um sonho, uma visão, reconstruir os muros da cidade da qual ele cresceu e estava exposto à vergonha. Na verdade,
Alguns estudiosos falam que Neemias nem não conhecia Jerusalém, ele já vivia em Suzã. Mas ele tem o desejo de ir lá e construir para fechar a vergonha exposta, a vergonha moral exposta do povo dele. Então aqui você já tem uma situação de que é um sonho, mas talvez seja como os nossos sonhos. Os nossos sonhos têm as nossas dificuldades bem de imediato, começar a construir aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu não sei quantos aqui projetam seus sonhos, já está vivendo dentro da dimensão dos teus sonhos, e esses sonhos, se você começar a relatar para algumas pessoas, as pessoas vão falar assim: você é louco, esse sonho é impossível, não, esse sonho é grande demais, esse sonho aí tem que ser de Deus mesmo, porque se for de um humano, um ser humano, é provável que não aconteça. Talvez aqui o contexto de Neemias traz essa realidade. Ele passa a sonhar ou a visualizar algo que era naturalmente difícil. Reerguer os muros que estavam totalmente destruídos. Proteger o sonho de Deus, Jerusalém. Eu pego Neemias porque hoje eu quero conversar com você aqui sobre como nós precisamos blindar os nossos sonhos, principalmente se esses sonhos são assinados por Deus embaixo. Se no final aí do contrato com ele, tem uma assinatura dele falando assim: eu aprovo esse sonho, e eu quero que você pise nesse sonho. Então eu trouxe hoje esse contexto para a gente conversar um pouco, principalmente os jovens que estão aqui, principalmente as famílias que estão aqui representadas, que nós precisamos proteger nossos sonhos. Nós temos sonhos ambiciosos, nós temos sonhos audaciosos, nós temos sonhos que nos impulsionam. E hoje eu quero levar você a transcender o óbvio. Eu quero hoje tentar, junto com você, nós podemos sair da nossa normalidade para que os sonhos de Deus, eles realmente aconteçam para nós. Eu hoje aqui preciso, numa conversa franca com você aqui, nós colocarmos em questão. Posso falar aqui com muita verdade, em 2016, quando nós estávamos passando pela situação com a nossa filha, a filha mais nova, a Pérola, a Raquel, 8 meses dentro de um quarto de uma casa, a Pérola não podia ter contato externo, nós estávamos na casa de um casal de pastores, nós só íamos ao Boldrini, em Campinas, no Hospital Infantil do Câncer, para fazer os exames, para fazer todo o tratamento. Ela passou por toda a quimioterapia e voltava para dentro de um quarto, 8 meses, minha esposa nessa realidade, junto com a minha filha. E eu vinha todos os finais de semana para o Rio de Janeiro, saía de São Paulo, vinha para o Rio de Janeiro, para poder cuidar da mais velha e acompanhar toda a realidade. A gente tinha acabado de inaugurar a rampa, a gente estava com 2 meses da rampa inaugurada, a igreja. E eu precisava alimentar sonhos de que eu estava tendo a oportunidade de estar à frente de uma igreja que tem um público de adolescentes e eles precisavam ter um pastor com a disposição para encarar um novo projeto da parte de Deus na cidade, que era uma igreja só de adolescentes. Então você imagina sonhos que nós geramos e ver 2 meses depois de inaugurado, que cortamos a fita na inauguração, nós vemos minha esposa com a minha filha mais nova num quarto, trancada, só saía para ir para a cozinha da casa com os nossos amigos, jantar e voltava para o quarto, porque minha filha precisava ficar o tempo todo sob cuidado. E eu pegando estrada todo final de semana, vindo para fazer o culto, voltava na segunda-feira para Campinas. Nossos sonhos imediatamente pareciam aprisionados, pareciam distantes daquilo que nós estávamos projetando. Eu sempre acreditando na palavra lá em Isaías, falando que o nobre projeta coisas nobres, ele sonha coisas nobres, e na sua nobreza ele se mantém de pé e firme. Como é que eu poderia me sentir abalado mediante as circunstâncias se eu não estivesse sonhando aquilo que Deus queria? Então, para eu e você começarmos a entender aqui, os sonhos que você tem gerado para o próximo ano, podem ser que as circunstâncias ao teu redor não estão sendo muito favoráveis. Pode ser que você está aí enfurnado no quarto da sua vida, ou então pegando a estrada de idas e vindas, e talvez para nós que estamos próximos, estão pensando assim: vai ser difícil de realizar esse sonho, é impossível essa pessoa realizar esse sonho. Não, mas quando Deus realmente está cuidando de tudo, a única coisa que Ele pede para mim e para você: continue construindo os muros ao redor daquilo que eu coloquei para você. O que Neemias começa a nos ensinar aqui, e você vai ver que tem uma sequência, e vai ter uma quebra de repente na história, é que realmente nós precisamos ser muito convictos de que quando nós estamos realizando sonhos, estamos vivendo sonhos, nós precisamos saber o quanto Deus está trabalhando a nosso favor para que esse sonho se realize.
Eu quero hoje animar você aqui nesse lugar quanto aos sonhos que você tem projetado com o Senhor. Mas não aqueles sonhos que são pessoais, só seu, mas sonhos que envolvam pessoas, que libertará pessoas, que trará pessoas para a presença dele, pessoas que estarão vivendo esse sonho junto com você, e você somente trazendo junto essas pessoas, falando, venham sonhar aquilo que Deus está sonhando para nós, vem que o caminho é esse aqui. Eu e você precisamos ter essa predisposição. Neemias, se você começar a ver a história de Neemias aqui, Neemias ele já começa transcendendo o óbvio, fazendo uma coisa. Logo depois do choque da notícia, aqui o texto logo no começo fala aqui que ele ficou alguns dias, 3 dias em média, sentindo o peso da notícia que os amigos trouxeram. Hanani falou assim, está tudo exposto lá. E ele vai para um lugar e ele começa a jejuar e orar. E aí no versículo 6 aqui começa uma oração. Uma oração de alguém que está totalmente contrito, arrependido e pedindo para Deus, Senhor, olhe para nós de volta, porque do jeito que está aqui, somente a tua intervenção é que pode nos trazer de volta a nossa moral e a nossa justiça. E aí começa uma saga aqui de construção, de mobilização de pessoas, de compaixão com aqueles que estão sofrendo. Começa aqui uma epopeia, um desenho, aqueles filmes que você vai ver, você fica com cada cena, você fica espantado, com os olhos bem abertos, porque é uma trajetória de alguém que está vivendo o sonho de Deus. Deus fala logo no começo assim, vamos então construir o muro, Neemias. Eu recebi a tua oração aqui, eu vi que você dobrou os joelhos, eu vi que você clamou. Gente, um ensino para nós aqui em Neemias, para que uma visão se concretize, a primeira coisa que precisa fazer, ter os bons informantes, as pessoas que vão te informar o que é certo para você começar a ver o que você precisa fazer. E o segundo passo é orar, é pagar um preço. Começa um livro, o primeiro capítulo do livro, ser uma oração completa, com momentos ali de dor, momentos de exaltação ao Senhor, uma oração que você lê, você fala assim, uau. E logo depois, no finalzinho, quando você lê o capítulo 1 inteiro, a última linha do capítulo fala assim, e agora eu me identifico, eu sou Neemias, o copeiro do rei, esse é o meu papel. E aí entra uma segunda questão mais louca ainda. Deus faz da improbabilidade. Deus levanta um copeiro para ser o reconstrutor de sonhos. Deus pega alguém que ninguém está esperando para fazer algo muito grande para Deus. Deus pega você, pega a mim, para construir os sonhos de uma geração inteira. Deus trabalha dessa forma. Ele não pega um nome famoso. Ele não pega alguém que está na mídia. Ele pega alguém como eu e você, sentados aqui e no inesperado, pagando um preço de oração no secreto, porque ninguém sabe a tua vida. Ninguém sabe o que você está projetando para 2019. Ninguém sabe o valor que você paga ao orar pela tua família, orar pelos teus negócios. Ninguém está vendo os planos que você tem feito. Deus gosta de fazer isso. Ele pegou o copeiro do rei de Suzã para se tornar o construtor dos muros de uma nação inteira. Você consegue compreender a dimensão disso? Você consegue? Eu fiquei pensando comigo, como é que Deus pega alguém que fica experimentando a bebida do rei, se tiver envenenado ele morre ali na hora, acaba a vida dele naquele momento, se tiver um veneno ali, e de repente esse é porque Deus gosta disso, gosta dos ousados. Neemias aqui, tem uma passagem aqui, que quando o rei Artaxerxes reconhece, Neemias, você está triste hoje? Aí é engraçado que você vai lendo assim, você pensa assim, ué, será que Neemias tomou veneno e se apresentou para mim, está triste aqui porque ele está envenenado? E ele vai morrer aqui, porque ele deve ter tomado um vinho que alguém tentou me matar, ele experimenta lá, porque o copeiro do rei, um dos papéis do copeiro do rei, era exatamente esse, toda bebida servida ao rei, ele tinha lá o degustador antes lá. Você imagina que profissão boa, né? Ficar tomando a bebida do rei, se tiver um veneninho lá, é o primeiro que morre, aí o rei não bebe. O rei mantém vivo lá e o copeiro vai trocando semanalmente, né? Mas aí você vê aqui, Deus pega um copeiro, um experimentador de bebidas, e ele vai lá e ele vai pedir uma autorização. Depois de uma vida de oração, é a autorização que vem para você realizar teu sonho. Eu quero fazer uma pergunta para você, muito simples aqui, para a gente fazer a leitura, que eu vou ler a palavra ainda. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é se você tem buscado dialogar com Deus
a respeito do sonho que você tem para realizar em nome dele. Se você tem pago um preço, se você já está vendo para quem você precisa abrir, ter acesso, caminhos para poder ir lá e começar a reconstruir, ou começar a proteger esse sonho. Quem são as pessoas hoje que você tem de relações? Se essas pessoas vão possibilitar você a realizar esse sonho. Primeira estratégia de Deus usar Neemias é que Neemias tinha acesso a alguém que daria condições dele voltar a Jerusalém. Então a gente tem que aprender isso aqui. É um texto para a gente começar a pensar, entrar. Vocês já estão em 2019, porque você vê uma igreja que já está projetando o próximo ano, vocês já estão um passo à frente. Só que quando chegar 31 de dezembro para 1º de janeiro, quando bater meia-noite, começar ali o ano, aí vão pedir para começar os trabalhos de 2019, que você vai precisar não só projetar, mas construir. Quais são os acessos que você já fez em dezembro? Quem são as pessoas que você já conversou para começar a construir o teu sonho? Quem são as pessoas que você tem se relacionado? Como eu disse aqui, Neemias tinha amigos que informaram. E Neemias tinha o rei para dar acessos. Eu fico muito feliz quando me falaram quando o Tiago falou comigo, né? Você vai vir aqui ministrar a palavra. Eu falei, você é louco, cara, vai me chamar? Vou na igreja da esposa do presidente. Já mandei essa, né? Quer dizer, é a igreja do acesso. É a igreja do acesso. Mas eu estou falando aqui, não é uma brincadeira, não. Vocês estão hoje numa cobertura de acesso. Vocês vão começar a ser conhecidos pela nação inteira e fora dela. Vocês começam a compreender? Pode ser que aqui agora, nesse lugar, todo mundo vai voltar os olhos aqui para começar a ver quem são os sonhadores que estão na Igreja Batista Atitude. E aí é a hora de você começar a mostrar suas credenciais de quem são as pessoas que estão abrindo a porta para os sonhadores e visionários dessa igreja, desse ministério. Vai começar a ter requisições, pessoas vão procurar os reconstrutores de muro. Por isso que eu estava falando ali com o Tiago Martinho, da Vila. Quando ele chegou para mim, o pessoal do Bione está viajando. E eu fiquei pensando comigo assim, começou. Os acessos já estão abertos. Já tem portas abertas. Esses dias eu fui fechar a agenda com eles para o nosso carnaval, lá no período de carnaval, nosso congresso. Já não tinha mais agenda. Os acessos começaram. Então agora é hora de começar a construir pontes e muros. Vocês estão começando a compreender? Nós vamos entrar num tempo de viver os sonhos, realmente entrar nos sonhos para 2019, mas você precisa começar a compreender quem são as pessoas que vão começar a dar acesso a vocês. Se você ler o capítulo 2 aqui todo, aqui Neemias começa a passar por alguns lugares só com a credencial do rei. Aí sim ele entra, ele chega lá no capítulo 3, você vai ver, ele chega na cidade, em Jerusalém, e ele dá de cara com uma devastação, um caos generalizado. E aí entra o terceiro fator. O primeiro deles foi oração, foi relacionamentos com as pessoas, oração, logo depois o acesso ao rei, a credencial, logo depois ele chega em Jerusalém e ele dá de frente com os escombros do muro. Ele chegou num horário que ele foi no meio de uma madrugada e olhou como é que estava devastado o lugar. Naturalmente falando, na cabeça de Neemias ele está assim, impossível eu construir esse sonho aqui. Talvez alguns de nós aqui vamos entrar em 2019 pensando assim, impossível eu construir meu sonho nesse ano. Impossível entrar, esse sonho que eu estou desejando no meu coração, o sonho que Deus está colocando dentro de mim, vai ser impossível de realizar em 2019. Se você ler o texto aqui, capítulo 2, lá no verso 13, olha só. Saí de noite pela porta do vale, Neemias falando, na direção da fonte do dragão, 2,13, o texto que eu estou lendo, e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei a porta da fonte e a piscina do rei, mas não havia espaço suficiente para passar o animal que eu montava. Ele estava no meio dos escombros que nem um cavalo passava. O negócio estava tão destruído. Talvez alguns de nós vamos terminar 2018 e entrar 2019 com uma realidade de construção de sonhos negativa demais. Não dando para ver nada, não tendo possibilidade nenhuma.
Mas é aí que Deus começa a trabalhar na minha vida e na sua, começando a dar acesso. Começando a trazer pessoas que vão lhe ajudar na obra, que vão lhe ajudar a reconstruir teu sonho, que vão começar a blindar o sonho. Porque se é da parte de Deus o sonho que você está desejando, aí tanto dentro de você, pode ter certeza, vai se levantar amigos, vão se levantar pessoas. Mas levanta também os Sanbalates e Tobias, para quem conhece a história. Começa a levantar a oposição também. A história aqui, capítulo 1, 2, 3, o capítulo 4 de Neemias, ele mostra os inimigos externos. Ele mostra aqueles que se opõem à visão, aqueles que se opõem aos nossos sonhos. Pessoas que se levantam constantes, firmes, perseverantes em não deixar com que eu e você construa os sonhos que tanto desejamos em Deus. Mas aí o fator mais curioso para mim, é por isso que eu estou trazendo essa mensagem para você hoje, é o capítulo 5. O capítulo 5 ele é uma quebra no texto todo. Parece que é um capítulo que foi tirado lá do final e colocado ali no começo. Porque você começa a ler aqui, está tendo uma sequência. Um homem, copeiro num palácio de um outro lugar, que de repente recebe uma notícia de que está devastado o lugar que ele nasceu, a terra natal dele, ele precisa e pede uma consideração para ir para esse lugar, acesso para esse lugar, ele vai até lá, ele vê uma realidade totalmente negativa, ele começa a convocar pessoas para uma obra, aí ele vê pessoas que se opõem, que foram junto com ele. Se você ler depois com calma, Sanbalat e Tobias foram convocados pelo rei para acompanhá-lo. E eles mesmos começaram a se levantar, e ele chega lá e vê um quadro negativo. E aí o capítulo 5 começa a trazer uma história da fome, do desespero, das pessoas que estavam naquele lugar. Só que aí, Neemias começa um plano de cooperação, de compaixão para ajudar as pessoas. É aí que eu quero começar a chamar a atenção para o que é a vontade de Deus para a gente sair da nossa normalidade e começar a entrar em algo extraordinário. Que aqui no versículo, é o versículo que eu quero ler com você, no versículo 14, eu quero ler aqui só essa parte do texto para a gente começar a entender o porquê do meu tema de hoje, transcender o óbvio. Olha só o versículo 14 do capítulo 5 de Neemias. Além disso, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º do rei Ataxerxes, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Deixa eu só abrir um parênteses. A gente estava lendo uma história aqui, os quatro primeiros capítulos, estava ilustrando para vocês aqui, estava tendo uma sequência cronológica. No capítulo 5 entra que passou 12 anos. Ou seja, como eu disse aqui, pegou lá do final e colocou esse texto aqui no meio para dar uma confusão na cabeça da gente. Mas olha que interessante. E ele começa: os primeiros governadores, porém, versículo 15, né, que foram antes de mim. Neemias já era governador aqui em Jerusalém. Você vê que os 12 anos passaram, ele se tornou governador, ele se tornou líder. E está dizendo aqui, que foram antes de mim, oprimiram o povo. Os governadores estavam antes de Neemias, estavam oprimindo o povo, fazendo o povo passar fome, passar dificuldade. E ele continua: além de 40 ciclos de prata, os seus assistentes dominavam sobre o povo. Aí Neemias fala, olha só, mas eu não fiz assim por causa do meu temor a Deus. Em vez disso, devotei-me à obra do muro. Todos os meus homens se ajuntaram ali à obra, terra nenhuma compramos. Quero chamar a tua atenção aqui, igreja. Olha só que fato interessante. Neemias está contando uma história, quando você vai ver no capítulo 5, você está vendo alguém contando um relato de que o negócio está tenso. O povo está passando fome, a vergonha está exposta. E de repente entra Neemias falando assim: os governadores que estavam antes de mim, todos eles oprimiram o povo. Mas eu não fiz desse jeito. Eu fiquei vidrado, concentrado na construção do muro, eu e meus homens. Eu só estou pegando a história desse construtor aqui, que era um copeiro, virou um engenheiro, só para poder trazer para você que muita coisa está andando numa linha de normalidade. Muita coisa, o dia está passando, as rotinas estão acontecendo,
a vida diária das pessoas estão naquela sequência lógica de levantar, fazer os seus exercícios, comer, trabalhar e tal. Tudo isso está acontecendo. Há uma linha tênue aqui, apesar que aqui a realidade é outra. Aqui as pessoas estão com fome, estão em dificuldade, tem aqui pessoas que estão cobrando impostos, está tendo os mais ricos, estão oprimindo os mais pobres, está acontecendo uma situação aqui. Só que Neemias, de repente, faz uma quebra e fala assim: eu resolvi transcender o óbvio. Eu resolvi não seguir aquilo que estava acontecendo. Os anos anteriores estavam acontecendo de um jeito, mas a partir de agora está na hora de mudar. Sabe o que eu estou querendo dizer para mim e para você aqui hoje? Que até aqui a nossa vida estava vindo de um jeito, mas chegou um momento de fazer uma quebra. Chegou um momento de começar a mudar as circunstâncias. Se até aqui a coisa estava boa para você, ela vai ficar muito melhor. Se até aqui a coisa não estava muito boa, está na hora de mudar. Se até aqui a situação na tua vida não estava uma circunstância meio, eu estou levando com a barriga, chegou a hora de você começar a subir. Eu não estou aqui trazendo hoje um texto só para te motivar, não. Eu estou dizendo aqui que a palavra de Deus está ensinando para mim e para você, ou mostrando pelo menos, que é um momento de fazer o quê? Uma quebra. Eu não vou fazer aquilo que estava acontecendo antes, eu agora vou mudar a minha perspectiva. Eu vou agora transcender o óbvio. O que é transcendência? Vamos lá, vamos começar a conversar um pouco dentro do assunto. Tem aí, por favor, isso, não sei se vai dar para ler. Transcendência, significados aí. Projeção para fora, romper barreiras. Está aqui, ir além das fronteiras, ir além dos limites. Encontrar abertura, correr e ir. Relacionado também com uma inquietação, uma indignação, uma prontidão. Ação para alguma coisa. Transcendência é você sair daquilo que é normal para você. É você começar a se projetar, você começar a enxergar. Por isso que eu falei aqui que o texto de Isaías é fantástico quando a gente começa a ver os textos lá do Isaías 32, que fala que o nobre projeta coisas nobres. Nós estamos projetando, sonhando algo diferente no próximo ano. Todo final de ano a gente começa, as igrejas têm esse trabalho. Nossa igreja está lá já organizando o culto profético, já pensando quais serão as proclamações para 2019. Quantas proclamações vão chegar nos nossos tablets aí, nos smartphones? Quanta informação vai chegar? Onde você vai começar a pegar? Daqui a pouco o pastor Josué começa a trazer a palavra amanhã no culto para vocês aqui, de esclarecer ainda mais o que vai acontecer em 2019 com a igreja. E você já projeta algumas coisas para a sua vida, porque você está o quê? Transcendendo. Você está começando a projetar algumas coisas que estavam só internas, estavam aí dentro de você. Tem um segundo significado de transcendência, por favor. O segundo significado aí está dizendo o seguinte. Aí olha só, isso aqui eu peguei. Os grandes pensadores da história, da humanidade, concordaram que o homem é essencialmente um ser que transcende, que não pode encontrar sua realização neste mundo que está vivendo. E é algo fora daqui, é algo superior. Olha o que está dizendo aí. Aí a pergunta que eu fiz ali, seria Deus isso? Será que é Deus comunicando? Alguns homens, durante o decorrer da história, religião formada, tentando encontrar um ser maior. E aí, vamos para o próximo slide, por favor, coloque aí. Olha só, tem um texto aí do Dostoiévski. Foi chique hoje. O negócio está importante hoje aqui. Poderia colocar Martinho da Vila como uma das canções, mas fui no Dostoiévski. Ele fala o quê? O homem carrega no coração um vazio do tamanho de Deus. Então nós temos uma busca. Isso é um escritor, gente. Russo. Acho que é russo. Ele está ali. O homem carrega no coração um vazio do tamanho de Deus. Ele quer preencher. Ele quer preencher para começar a realizar. Tem uma outra frase, Agostinho de Hipona. Ó Deus, inquieto bate o meu coração, enquanto não descansar em ti. Aqui Agostinho está nos ensinando que há uma inquietação, uma indignação dentro de mim e de você, que fica batendo o tempo todo. Enquanto eu não descansar no Senhor, eu não consigo achar caminho para isso. Então a gente começa a pensar que o homem, eu peguei um no contexto religioso e um fora do contexto religioso, para a gente começar a pensar que o pensamento do homem é transcender. Ele quer dar um salto da realidade dele. Só que esse salto de realidade, ela costuma ter alguém que o impulsione para isso. Por isso que ele busca em outra coisa. Por isso que ele busca numa religião, ele busca num propósito. Só que o mais interessante aqui é que você começa a ver que nasce de uma semente de indignação dentro de nós. Neemias aqui no texto, capítulo 5, está dando um sinal para mim e para você. Olha,
Eu vi acontecer durante 12 anos determinada situação, mas agora dei um basta, mas eu não fiz desse jeito. Talvez o que eu e você precisamos para 2019 é falar assim, eu não vou fazer aquilo que eu estava fazendo antes, eu vou fazer melhor. Ou eu vou mudar a perspectiva por completo. Ou eu vou mudar a situação ao meu redor, ou então eu vou mudar interiormente. Passa para o próximo para mim. Ah, já passou aí, valeu. Então olha só, Neemias 5 está dizendo, Neemias está lembrando Deus que ele foi alguém que transcendeu o óbvio. Lembra-te de mim, aí é o versículo 19 do capítulo 5. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz a este povo. Neemias está aqui lembrando Deus o seguinte, Senhor, 12 anos eu saí de onde eu era copeiro, para vir para esse lugar, para reconstruir os muros, eu estou finalizando a obra. Agora é o tempo, aí se você ler Neemias, no final você vai ver um avivamento que acontece em Jerusalém. Acontece um dos maiores avivamentos, está acontecendo no último capítulo do livro de Neemias. A moral do povo voltou ao ápice. Voltou àquilo que eles sempre sonharam com Deus. Sabe o que o Senhor quer trabalhar comigo, com você durante o ano de 2019? Que você possa reconstruir os muros ao teu sonho e que no final você celebre um avivamento não só pessoal, mas um avivamento por todo lugar que você estiver. Só que a gente precisa acreditar nisso. Por isso que um livro desse começa com oração, com fé. Se você vai vendo esses textos, são fantásticos, gente. É uma história que parece que você vai lendo Neemias e alguma coisa está acontecendo assim, que está saltando os nossos olhos e fala, meu Deus, eu preciso disso aqui para mim. Eu preciso começar a trazer para a minha realidade. Eu quero viver isso em 2019. Mas eu não quero só pegar essas palavras que ficam soltas pelo ar e eu vou tentando encontrar um caminho para o meu sonho se realizar. Não, eu e você precisamos ser mais objetivos quanto a isso. Põe o próximo para mim, por favor. E aí eu coloquei, essa parte aí para mim foi a que me chamou mais atenção. Toda indignação, todo o contexto de indignação que é gerado em nós para construir um sonho, para construir os muros de um sonho, vai ter oposição, né? Eu coloquei 3 opositores aí. E você precisa identificar isso. Eu coloquei aqui, ó, existem inimigos da transcendência que tentam parar o nosso crescimento. Quais são eles? Os perturbadores, os zombadores e os amedrontadores. Toda vez que eu e você vamos dar um passo de fé, ou vamos entrar num sobrenatural que Deus quer para mim e para você, começa a aparecer algumas oposições. E eu e você precisamos começar a saber disso. Hoje, quando eu estava sentado vendo a apresentação do TCC da Raquel, eu confesso a você que foi uma surpresa para mim, porque eu não conhecia o transtorno de borderline. Eu vou explicar o que é. É um transtorno que é provocado quando uma pessoa chega no seu ponto limite, alguns começam a se cortar, impulsivamente, cortam o corpo, e outros têm algumas situações que chegam a uma estafa física, um esgotamento, que a pessoa quase chega a óbito. E é o extremo da emoção de uma pessoa. E hoje a Raquel, apresentando o trabalho dela, a parte técnica lá, ela falou que muitas pessoas confundem com a bipolaridade, porque a pessoa tem uma transferência de comportamento muito gritante. E eu comecei a pensar ali hoje, sentado, eu falei assim, quantos nessa geração, e eu fiquei sabendo hoje que quase 20% da população jovem brasileira, de alguma forma, passa por transtorno de borderline. Eu falei, ô louco, esses números estatísticos dão um susto na gente, que é uma coisa, primeiro que eu não conhecia. Saber que já tem 20% da população jovem no Brasil que já sofre disso, você toma um susto. E aí você começa, aí hoje quando eu estava lembrando daquilo que tenta paralisar um sonho, eu comecei a ver o que nos amedronta, o que perturba uma pessoa que está focada no sonho de Deus e quantos zombadores eu e você estamos lidando. Eu não sei quantos aqui já publicaram o seu sonho para alguém e essa pessoa começou a zombar de você, fala que você é maluco. Você escreve ou você posta em algum lugar ou você fala com alguém de confiança e essa pessoa, ela dá aquele sorrisinho de canto de boca, né? Dá aquela assim, tipo, você está louco, você deve estar drogado, alguma coisa assim. Se Deus seu aí Quantos zombadores, quantas pessoas querem perturbar o nosso estímulo para realizar os nossos sonhos. Quantas pessoas estão tentando colocar medo
situações que nos amedrontam para impedir que esses sonhos aconteçam. O contexto de Neemias era exatamente esse: amedrontadores, zombadores, perturbadores. E hoje eu posso falar uma coisa para você: os amedrontadores e os perturbadores são até pequenos, mas a quantidade de pessoas que querem zombar dos projetos que você tem com Deus é grande demais. Quantos de nós falamos que somos cristãos, nós estamos sendo atacados, somos zombados pela posição em Cristo que nós temos. Falar que somos crentes hoje, frequentadores de uma igreja, é zombaria na sociedade que vivemos. Hoje as pessoas querem descredibilizar o Deus que você serve, ainda mais se você publicar os teus sonhos. Mas deixa eu te dar um texto, para você guardar esse texto, e eu vou já encerrar minha palavra, mas eu quero começar a caminhar você para um entendimento. Lá no livro de Eclesiastes, esse não está nos slides não, pode ficar tranquilo aí em cima, tá? Mas olha só, esse texto aqui Deus falou comigo hoje de manhã. Eclesiastes capítulo 5. E eu gosto muito de Eclesiastes, porque Eclesiastes já dá um tema de cara assim para você. Vários conselhos práticos. Minha Bíblia está escrita assim, versos 1 até o 3 que eu quero ler para você. Olha só, qual é o tapa na cara que nós vamos dar aos zombadores, aos perturbadores e aos amedrontadores dos nossos projetos, nossos sonhos com Deus. Eclesiastes capítulo 5 fala assim, ó. Ouve aí comigo, por favor, principalmente os jovens e adolescentes, que estão começando a publicar mais os seus sonhos nas plataformas digitais. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que procedem mal. Não te precipites, não antecipe com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e você está aqui na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, ou seja, não fique publicando para todo mundo aqui na casa de Deus. Está falando só aqui, imagina lá fora, estou falando aqui. Não fica publicando para todo mundo. É como se estivesse dizendo isso aqui na palavra. Porque da muita ocupação vem os sonhos. Olha isso. A voz do tolo vem da multidão das palavras. Deus está dando uma recomendação nas Escrituras dizendo assim: ei, silencia um pouco. Aquieta teu coração. Diminui o teor de fala daquilo que Deus colocou para você. Dobra mais os joelhos. Aprende com Neemias, capítulo 1, vai orar primeiro. Publica em secreto. Escreva num diário só seu, tranca com cadeado na capa. Não escreve em nenhum celular, não escreve em nada. Guarda. Ao entrar à casa do Senhor, não publique. Vá para o altar. Ou então, em secreto, fale com Deus, no seu quarto, no lugar de intimidade. Mas o melhor que você tem a fazer, um conselho prático do livro de Eclesiastes é: guarda aquilo que Deus está entregando para você hoje. Moças e rapazes, relacionamentos, intimidade. Nós costumamos abrir o nosso coração para as pessoas que estão perto de nós, para as pessoas que a gente até então confia, como pessoas que vão viver o resto da nossa vida do nosso lado. Mas posso falar uma coisa para você? Quem está contigo o tempo todo é o Senhor. Tudo aquilo que Deus colocar para você, não é que você vai deixar de falar com quem você ama, mas é preciso que você fale primeiro com aquele que te amou primeiro. Nós estamos publicando muitas coisas, estamos perdendo o tempo delas para construir ou proteger os nossos sonhos. Eu vou fazer uma pergunta para você, pense com muita calma aí, antes de poder responder, ou então até mesmo de manifestar. Mas quantos sonhos você colocou diante de Deus, Deus confirmou para você, e você na tua felicidade foi lá e publicou para algumas pessoas, e essas pessoas tomaram o sonho de você? Eu achei uma carta essa semana, nem mostrei para minha esposa. Eu escrevi ela em outubro de 2006. E essa carta minha, naquela época eu estava projetando alguns sonhos ligados à educação no Brasil. E eu comecei a fazer alguns projetos voluntários na escola.
E muito rápido, em menos de 6 meses, eu comecei a andar no meio de gestores, diretores de escola, coordenadores pedagógicos. E eu comecei a sair da minha cidade para visitar outras cidades para dar palestras a respeito da cultura de paz nas escolas. 2006, 2007, 2008, eu já estava andando com pessoas bem graduadas na área de educação do estado do Rio. Já estava começando a apresentar projetos para algumas pessoas. Isso tudo porque começou com um amigo meu me chamando para fazer um trabalho de voluntariado contra o bullying nas escolas. E eu comecei a fazer um projeto nos sábados, e dos sábados passou para semanas. Comecei a fazer em salas de aula. Quando eu entrei em 16 escolas da minha cidade, alguém descobriu esse projeto, começou a falar: olha, tem um rapaz em Volta Redonda, está fazendo um trabalho chamado Semana de Cultura de Paz, e ele está ampliando o projeto, e era legal a coordenação do estado do Rio conhecer esse projeto. Eu fui para Coatis, diante de 66 gestores de educação do estado. Quando eu voltei de lá, já estava encaminhado de eu fazer um projeto para apresentar ao governo do estado do Rio de Janeiro. Foi quando eu publiquei o meu projeto por completo para uma pessoa. Eu coloquei para essa pessoa e ela não era ligada à área de educação. Eu falei: bom, beleza, tá ótimo. Alguém que eu confiei. E era alguém que até falava: ó, tô orando com você. Essa pessoa pegou o projeto, levou para um outro estado. Esse projeto hoje é grande lá. E na minha cidade apagaram o meu nome. Pararam de me chamar. Algumas coisas que aconteceram. E eu, meados de 2010 para 2012, não, 2013 para 2014, eu desisti da área de educação. E essa semana eu achei um texto que eu escrevi em 2006, do meu projeto que até 2022 eu estaria em Brasília, na área do Ministério de Educação, envolvido com a educação. Um projeto que eu fiz, um sonho que eu desenhei, ano a ano, cada passo que eu daria. E em 2022 eu seria ou o ministro da Educação, minha esposa sabe bem disso, ou eu estaria envolvido diretamente com o ministro da Educação no ano de 2022. Eu falo para vocês, eu deveria ter lido Eclesiastes capítulo 5, verso 1 ao 3 naquela época, para chegar na casa do Senhor, dobrar os meus joelhos para Deus e falar assim: ó, tá aqui. Mas o que eu fiz? No caminho até o altar para Deus, eu publiquei. Eu falei com pessoas. Eu confiei. Nem era no meu pastor, confiei em pessoas. Estou falando isso para você aqui, porque nós estamos projetando sonhos para 2019. Publique no altar com Deus. Não publique só para pessoas que vão falar assim: estou contigo. E quando você virar as costas, as pessoas podem zombar, as pessoas podem te amedrontar, ou elas podem perturbar você quanto a esse sonho. Eu não estou falando que você não deva confiar nos seus irmãos. Você deve chegar neles e falar assim, quem está do seu lado, falar assim: ore comigo. Ah, mas para quê? Só ore. Ah, mas eu preciso do motivo. Não, fale o meu nome para Deus quando você estiver orando. É a melhor maneira e é o melhor conselho que a palavra de Deus dá para mim e para você. Neemias nos ensinou. Durante 12 anos, os governadores aqui fizeram o contrário. Mas olha ele, mas eu fiz o diferente, eu transcendi o óbvio por confiar em Deus. Se você pegar o texto ao pé da letra de Neemias capítulo 5, você vai ver aqui talvez a maior intervenção de Deus na vida de alguém. Mas capítulo 5:15, mas eu não fiz assim por causa do temor de Deus. Quero fazer um convite para vocês aqui hoje. Entrem 2019 debaixo do temor de Deus. Debaixo do temor de Deus. Há algumas passagens com Jesus que Jesus diz assim, Deus fala para ele, né? O pai fala para o filho: meu filho, eu vou usar você para fazer obras maiores, porque você procura a mim primeiro. Logo depois, há uma outra passagem dos evangelhos dizendo, Jesus falando aos seus seguidores. Está aí, ó. O pai convoca o filho às obras maiores. João 5:20. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Isso é o pai mostrando para o filho. E lhe mostrará maiores obras do que estas,
para que vos maravilheis com o que eu sou capaz de fazer. Agora olha o outro texto. O Filho convoca os seus discípulos, seus seguidores, aqueles que creem em Cristo, a obras maiores. João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E eu quero que você reflita comigo aqui a respeito dos sonhos que Deus está entregando para você. Se Deus fala para o Filho, se o Pai fala para o Filho, você vai fazer obras maiores em meu nome. O Filho chega para os discípulos, vocês farão obras maiores porque eu vou para o Pai. O Senhor agora quer tratar comigo e com você, discípulos deles. Eu pedi ao Tiago, pega para mim ali, Raquel, o Gabriel, por favor, tem uma peneira aqui no canto aqui, pega aí, por favor. Graças. Eu dei um trabalho para o pastor Tiago Santiago hoje, que falei assim, acha uma peneira para mim. Ele chegou ali abafado, carregando a peneira. Eu peguei essa peneira aqui, porque quando eu estava lendo esses textos, Deus me levou a um texto de 2 Coríntios, no capítulo 1. E eu fui ler esse texto. Gosto de ler essa versão aqui. E eu confesso a você que Deus me deu uma lavada, me bateu doído. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, diz assim: esta é a nossa glória, o testemunho de nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, para a igreja, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria da carne, mas de acordo com a graça de Deus. Apóstolo Paulo chegou para a igreja de Corinto dizendo o seguinte: eu estou passando por uma peneira. Literalmente ele falou assim, eu estou sendo prescrutado por Deus, peneirado por Deus. Paulo estava ensinando, falando para a igreja o seguinte: hoje os homens, algumas pessoas, estão querendo pegar os sonhos de Deus que estão em mim, estão querendo me confrontar quanto à minha sinceridade com Deus. Mas eu me coloquei à disposição do Pai para mostrar minha santidade diante dele. E aí Paulo usa um termo chamado elicrineia, peneira. É como se ele estivesse pegando uma peneira, colocando a vida dele na peneira e sacudindo a vida dele, sacudindo a vida dele. E dessa peneira só estava passando santidade e sinceridade, e ele jogava fora a sujeira, peneirando a vida dele, e só passava santidade e sinceridade, e ele jogava a sujeira da vida dele fora. Todos os dias Paulo pegava uma peneira e ele falava: elicrineia, estou passando a peneira, porque eu quero fazer as obras maiores que Deus me deu, eu quero realizar os sonhos. E ele ia lá, jogava sujeira fora da vida dele e peneira. E ele falava: sinceridade com os homens e santidade com o Senhor. Sinceridade com os homens e santidade com o Senhor. Sinceridade com os homens e santidade com o Senhor. E jogava sujeira fora. Sinceridade e santidade. E jogava fora. Eu comecei essa história hoje falando de um construtor. Um copeiro se transformou num engenheiro, num construtor de muros. Alguém que soube trabalhar com obra. E eu quero encerrar essa palavra hoje com o material de alguém que trabalha com obra. Só que a obra de Deus. Que o apóstolo Paulo está ensinando. 2 Coríntios capítulo 1. Sejam sinceros com os homens e santo com o Senhor. Santo com os homens, sincero com o Senhor. Sincero com os homens, santo com o Senhor. Santo com os homens e sincero com o Senhor. Eu vou encerrar essa palavra pedindo a vocês hoje, igreja: passe a sua vida na peneira em 2019. Passe a tua vida na peneira em 2019. Ou melhor, não encerre 2018 sem passar pela peneira da sinceridade e santidade. Posso falar uma coisa para você? 2019 vai ser intenso na sua vida. Vai ser muito mais firme os teus passos com o Senhor mês a mês, porque você vai andar
no Elicrinéia de Deus, sinceridade e santidade. Os homens agradecerão e Deus te levará a obras maiores. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe muito tua vida. Passe pela peneira. Passe pela peneira. Sinceridade e santidade é a peneira que Deus quer para que você viva os seus sonhos em 2019. Amém? Vou pedir mais uma vez, conforme eu comecei. Dê um abraço em quem está do seu lado. Sinta-se abraçado por mim, pela minha esposa, pela minha casa, pela Flor e Pérola. E que Deus abençoe muito tua vida. Tiago, está contigo, filho.